O que é bom tomar em jejum para perder barriga rápido? Além de responder essa pergunta, eu também vou te dar diversas outras informações interessantes para quem pratica o famoso jejum intermitente e quer perder barriga, aquela barriga de chope ou aquela barriguinha de menopausa que o pessoal costuma falar. Então, se você tem essa barriga alta, se essa barriga alta te incomoda, esse vídeo é para você porque eu vou te ensinar estratégias para você emagrecer com saúde. E primeiro, o que é o jejum intermitente? Que muita gente fala, que muita gente produz conteúdo sobre o jejum intermitente. Já tivemos aí vários estudos mostrando benefícios do jejum intermitente para o controle do peso, da pressão arterial, para controle do colesterol, da glicemia. Então, o jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia alimentar de como dividir as refeições ao longo do dia. Então, pode ser, por exemplo, a pessoa faz 12 horas de jejum e se alimenta nas outras 12 horas, ou ela faz 16 horas de jejum e se alimenta nas outras 6 horas. Então, existem várias formas de se fazer o jejum intermitente. Mas o tema desse vídeo aqui não é o jejum intermitente em si, mas sim o que você deve beber caso você esteja fazendo o jejum intermitente para perder essa barriga. Qual é a melhor bebida para você consumir nesses momentos? Então, pessoal, de onde vem a barriga de chope? A partir de certa idade, a gente começa a queimar menos calorias e a acumular mais calorias. O nosso metabolismo, na maior parte das vezes, ele vai se tornando mais lento e a vida moderna impõe desafios com os quais nem sempre fomos geneticamente preparados para lidar. Então, nós vivemos num mundo que tem muita ansiedade. Essa ansiedade pode gerar um ato alimentar emocional, impulsivo ou compulsivo, o que vai aumentar o consumo calórico. Então, aquela pessoa que quando está com ansiedade tem que estar comendo alguma coisa, tem que estar mastigando um negocinho, porque senão a pessoa não relaxa. Então, aquela pessoa que precisa comer para se acalmar. Além disso, as rotinas, muitas vezes, são exaustivas. Então, a pessoa não tem tempo para preparar o alimento ideal. Ela não tem tempo, muitas vezes, para fazer o alimento que ela deveria, que vai fazer melhor para a saúde dela. Então, ela começa a consumir os alimentos que estão disponíveis, os que são práticos, o que já está pronto, o que é barato, o que é rápido, que nem sempre é o melhor para a saúde. E, principalmente, a partir dos 30 anos, quando a pessoa está mais focada em trabalhar, em construir um patrimônio, em cuidar da família, ela costuma abrir mão de cuidar da saúde. E tudo isso aí gera acúmulo de gordura no corpo. Os homens tendem a acumular essa gordura na barriga e as mulheres tendem a acumular essa gordura fora da barriga, principalmente nas pernas e nos braços. E na menopausa, ali por volta dos 50, 50 e poucos anos, a mulher passa a acumular mais gordura na barriga por conta das mudanças hormonais. E essa barriga é gordura. E para perder gordura, ela precisa ser queimada. Essa gordura precisa ser queimada. E para queimar essa gordura, você precisa seguir uma técnica de emagrecimento, que é, basicamente, resumindo, você precisa controlar o seu comportamento, principalmente o seu comportamento alimentar. Você vê se existe algum gatilho que desencadeie uma compulsão, que desencadeie uma impulsão alimentar. Você tem que ter uma estratégia alimentar, ou seja, você tem que ter um plano alimentar muito bem definido, de preferência feito em acompanhamento com o nutricionista, porque você vai precisar de um plano alimentar que seja um plano alimentar com déficit calórico, ou seja, um plano alimentar onde você vai gastar mais energia do que consumir. Você vai gastar mais calorias do que consumir calorias. Mais do que isso, você precisa ganhar músculo, porque o músculo ele acelera o nosso metabolismo e também você precisa manter a motivação.
Porque se você está acima do peso, se você está com barriga de chope, escreve aí nos comentários se você tem esse problema e se você quer se livrar da barriga de chope e da barriga da menopausa. Então, pessoal, é importante também manter a motivação. Por quê? Porque para você ter hoje essa barriga de chope, essa barriga de menopausa, eu te garanto que não foi um ano de esforço. Não foi um dia de esforço, não foi uma semana que você saiu da linha, que você começou a comer pior, não foi um mês que você comeu pior, não. Foram anos e mais anos de hábitos não tão saudáveis assim, que culminaram hoje na barriga de chope, na barriga de menopausa que você tem. Então, pessoal, não pense que vai ser em uma semana você controlando o comportamento, tendo uma estratégia alimentar, seguindo uma dieta, fazendo academia, que você vai resolver o problema. Não, você tem que manter a motivação por um período mais longo, porque o problema não surgiu da noite para o dia, não. Surgiu ao longo de anos. Então você pode ter certeza que você vai precisar de mais tempo de dedicação do que uma semana, do que um mês, tá bom? Então, existem alimentos que contribuem para alcançar esse déficit calórico, né? Essa deficiência de calorias, não deficiência, né? O déficit, quando você está queimando mais calorias do que consumindo. Então, agora, eu vou te dar uma dica boa sobre qual alimento você pode consumir na hora de quebrar o jejum, quando acorda de manhã, ou o que você deve beber antes do almoço, caso ele seja a sua primeira refeição do dia. Hoje, provavelmente, para você ter uma ideia, a minha primeira refeição do dia vai ser o almoço, né? Porque já são 11 horas praticamente, são 15 para as 11, eu ainda não tomei meu café da manhã, provavelmente vou aguardar até a hora do almoço para fazer a minha primeira refeição. E o que eu vou te dizer agora pode até parecer brincadeira, mas o que você deve tomar para quebrar o jejum, que vai te ajudar a queimar a gordura na barriga, pessoal, nada mais é do que a água. Por quê? Quando você estiver em jejum, você precisa estar bem hidratado. Por quê, doutor João? Primeiro, o seu cérebro, ele se confunde. Então, muitas vezes, ele te envia um sinal de fome, quando, na verdade, você está precisando beber água. Quando, na verdade, você está sentindo sede. Então, hidratação adequada contribui para você se manter saciado. É aquilo, repetindo, muitas vezes, o que você está achando que é fome é sede, tá bom? Segundo, se você não bebe água, você tende a matar a sua sede com outros líquidos. Suco, refrigerante, refresco natural. E isso vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Por quê? Porque essas bebidas têm açúcar, essas bebidas têm calorias, então elas não vão jogar a favor do que a gente está buscando, que é o déficit calórico. Quer ver uma bebida que é super calórica? Suco de uva integral. Mas, doutor João, é só uva. Sim, mas para você fazer ali 1 litro de suco, imagina quantas uvas foram necessárias. Uma quantidade de uva que você nunca comeria se elas não tivessem esmagadas na forma de suco. Então, aqui é um exemplo de bebida que é bastante calórica, que é o suco de uva, por exemplo. Da mesma forma, o suco de laranja também é uma bebida muito calórica. O refrigerante, achocolatado, refresco de pozinho, tudo isso tem muita caloria. E o terceiro ponto, pelo qual você precisa beber água, é que beber água vão manter os seus rins funcionando adequadamente e eliminando adequadamente o excesso de fluidos do corpo. Então, o consumo adequado de água vai te ajudar a prevenir o inchaço, a prevenir a retenção de líquidos. Então, além disso, essa própria retenção de líquido pode ser um fator que contribui para a sua barriga alta. Por quê? O acúmulo de água, de líquido, pode ocorrer nas alças intestinais, fazendo você ficar com aquele barrigão. Então, sempre que pensamos em emagrecimento, temos que reforçar a importância de uma hidratação adequada. Ao queimar gordura, forma-se água e gás carbônico. Essa água pode ficar retida, mas ela é melhor excretada quando você se hidrata bem. Então isso aí vai diminuir o peso na balança e também vai diminuir o seu inchaço. Além disso, o processo de emagrecimento também pode ocasionar a quebra de proteínas. E isso gera a produção de dejetos metabólicos, como a ureia, que é expelida pela urina.
Então, quando a gente bebe mais água, quando a gente está bem hidratado, a gente também excreta melhor essa ureia pela urina. Então, dietas ricas em proteínas, que são populares demais, né, as dietas low carb, em pessoas que querem perder peso, elas podem gerar um excesso de aminoácidos que são metabolizados e formam a ureia. Então, quando a gente bebe água, a gente joga fora melhor essa ureia. Então, pessoal, beba água o tempo todo. Beber água não quebra o jejum, água não tem caloria, água vai te ajudar a emagrecer. Esse é o ponto. Doutor João, para emagrecer, então, pelo que eu entendi, eu só preciso beber água, não preciso fazer mais nada? Não, pelo amor de Deus. Você sabe que não é isso, não se faça de sonso. Você sabe que não é só beber água para você emagrecer. Claro que não. Você precisa melhorar a sua alimentação. Pois é. Você precisa fazer atividade física. Você precisa controlar a sua ansiedade, dormir melhor. Tudo isso está associado ao seu peso. Você precisa parar de beber álcool. Álcool engorda, doutor João? Sim, claro. Álcool tem muita caloria. 1 grama de álcool tem mais calorias, por exemplo, do que 1 grama de carboidrato. Então, uma cerveja, um vinho, um uísque, um gin, uma vodka, todas essas bebidas são calóricas e que não vão contribuir para o que a gente está querendo aqui, que é o déficit calórico, que é você gastar mais energia do que a energia que você consome. Então, se você gasta 1.500 calorias por dia, digamos, você precisa consumir 1.000, porque você vai ter aí 500 calorias que você não ingeriu. Então, o seu corpo vai ter que buscar essa energia em outro canto. E é onde que ele vai? Vai na sua gordura. Então, pessoal, não pensa, por favor, que beber água é a solução. Não é. É importante? Sim. Fundamental? Sim. Indispensável? Sim. Porém, não é suficiente, digamos assim. Então, você precisa, repetindo, atividade física, pessoal, principalmente musculação, tá bom? Musculação é muito importante, porque vai criar músculo, o músculo vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, vai ajudar a queimar gordura. Muitas vezes a pessoa ela vai só faz caminhada, só faz aeróbico, e aí ela acaba queimando o músculo também. O que não é bom, porque quanto mais músculo ela queimar, menos músculo ela vai ter. Então ela não vai conseguir ter essa ajuda dos músculos na perda de peso. Então, musculação é muito importante, tá bom? Exercícios de força, ok? Não precisa ser na academia, pode ser em casa, com o peso do seu corpo, mas tem que ter exercício de força. Tem que ter alimentação, tem que ter hidratação, controle do estresse, tem que ter parar de beber, dormir bem. Então, eu te ensino a fazer tudo isso no meu livro Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, e que esses hábitos também vão te ajudar a queimar gordura de forma saudável e de forma sustentável, porque não adianta também você perder 10 quilos agora em um mês, fechar a boca, não comer nada, fazer a dieta do ar. Ah não, dieta do gelo, vou ficar um mês chupando só gelo. E aí no mês seguinte você volta e come tudo. E aí o efeito sanfona faz com que essa nova energia que você está consumindo seja armazenada na forma de gordura. Então você vai ganhar novamente tudo o que você perdeu. Então, pessoal, o emagrecimento ele tem que ser sustentável. E não adianta você querer milagre e pensar, vou perder 10 quilos em uma semana, porque isso aí não vai te fazer bem, tá bom? Então, pessoal, se você quiser ler o meu livro, que vai te ajudar, entre outras coisas, a emagrecer com saúde, que vai te ajudar a controlar melhor a pressão, diabetes, colesterol, ansiedade, insônia, que vai te ajudar a se prevenir do câncer, do infarto, do derrame, clica aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível, tá bom, pessoal? Então, ó, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários.